Alta. A minha conversa de hoje é com ela, a engenheira florestal Fernanda dos Santos Antunes, inspetora-chefe do CREA Cruz Alta. Fernanda, muito bom dia, seja muito bem-vinda ao Ponto Crítico. Muito bom dia, então, os nossos ouvintes cruzaltenses. É uma satisfação estar fazendo parte hoje como entrevistada aqui no Ponto Crítico e obrigada pelo convite. A gente que agradece, né? Afinal, muitos cruzaltenses não sabem da importância que o CREA tem no dia a dia, na segurança, não só da engenharia, mas também na questão da agronomia, né? Porque o nome é Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, é isso? É, exatamente, eu entrar nessa seara, porque o nosso CREA, né, a nossa inspetoria de Cruz Alta, ela está localizado logo abaixo da Câmara de Vereadores, na primeira sala. Então, muitas pessoas nos procuram ali, procurando outras organizações, menos o que é o Conselho, o nosso CREA, Conselho Regional da Engenharia e Agronomia. Mas são várias áreas da engenharia que são abrangentes, tecnólogos, geógrafos e geólogos. E todas as engenharias que vão surgindo e cadastradas com registro no CREA, né? Uhum. Então, essa é a função principal do CREA, é trabalhar nessas áreas na fiscalização. Nessas profissões. Uhum. Então, mas o que seriam as nossas funções, né, do CREA em si? O CREA, ele tem a preocupação em fiscalização do exercício profissional, né, irregular, né, para que leigos não atuem. E a segunda é a preocupação com a sociedade, né? A partir do momento que eu coloco profissionais habilitados para o trabalho, que tem um registro profissional dentro do CREA, eu estou impedindo que profissionais não habilitados, leigos, e protegendo a sociedade, a comunidade, a sociedade cruzaltense. Você está como inspetora-chefe neste ano agora de 2023? Sim, a gestão ela é de 2023 e 2024. O nosso cargo, nós atuamos como agentes honoríficos, né? Mas o CREA em si, ele possui os funcionários públicos contratados através de concurso, né? Uhum. E nós somos uma autarquia federal, criada por lei. Uhum. Então, Cruz Alta, ela está localizada dentro da divisão geopolítica dentro do CREA, na Zonal Noroeste. E a Zonal Noroeste, ela contempla 5 municípios, que é Ijuí, Cruz Alta, Panambi, Ibirubá e Santo Ângelo. Então, esses 5 municípios contemplam a Zona Noroeste, mas nós temos, ao todo, 44 inspetorias espalhadas por esse Rio Grande do Sul. Uhum. Também divididos em zonais, né? E Cruz Alta, nós temos aqui a abrangência da nossa inspetoria, né? Nós temos Boa Vista do Cadeado, é um desses municípios contemplados, Boa Vista do Incra, Pejuçara e Tupanciretã. Também estão na área de abrangência. Na área de abrangência dessa fiscalização. Ao todo, assim, de profissionais no estado, nós temos 70 mil profissionais registrados. 70 mil engenheiros. 70 mil engenheiros espalhados nas várias áreas, né? Uhum. 12 mil empresas no estado cadastradas conosco. E aqui, mais especificamente na nossa área, nós temos 650 profissionais na área de abrangência. E Cruz Alta, especificamente, são 450 no município sede. Isso em todas as áreas da engenharia? Sim, todas as áreas. Mas o que predomina mais aqui na nossa cidade é a agronomia. É a agronomia, engenheiro agrônomo, né? Engenheiros agrônomos. Bem, pela questão nossa ligada diretamente ao agro, né? Que a gente tem esse diferencial. É uma região muito forte no setor do agronegócio, então por isso nós temos, e também a área de formação dos profissionais aqui, que nós formamos aqui é agronomia ou engenheiro civil, sim, predominantemente na cidade. E você é engenheira florestal? Sim, eu sou engenheira florestal, me formei na Universidade Federal de Santa Maria, tenho pós-graduação em gestão ambiental. Né? Que é uma das temáticas do momento, né? O mundo fala somente disso, né? Do meio ambiente, então estamos aí no trabalho, né? Então nós assumimos o compromisso, né, de representar esses profissionais durante essa gestão de 2023, 2024, e que a nossa função aqui como inspetores é exatamente nos articularmos com os órgãos públicos, né, principalmente prefeituras, Câmara de Vereadores, né, para sermos ouvidos na questão de orientação, né? Sim. Porque muitas vezes nós sentimos muita falta de sermos consultados para algumas leis, né? Uhum. E especificamente a presença do CREA onde está no município, nos conselhos municipais. Sim. Eu especificamente participo como representante do CREA no Conselho Municipal do Meio Ambiente, que é o CONDEMA, no qual eu faço parte
núcleo diretor também do CONDEMA. E recentemente nós aprovamos uma minuta de um projeto de lei sobre licenciamento ambiental, que era tão necessária para o nosso município. Ou seja, a nossa importância como responsabilidade técnica de sermos ouvidos, né, paustados em profissionais habilitados para isso. Uhum. Agora eu vejo que aí não é uma questão de Cruz Alta, mas é uma questão nacional, né? Existe uma polêmica, né? Que tem um projeto de um deputado lá para cima que quer tirar a profissão do engenheiro. O que é esse absurdo que acabou acontecendo aí? Tu me explica um pouco, eu não entendi muito bem. Essa é a palavra, absurdo, né? Então, recentemente, eu acho que foi no final da sua legislatura, que eu não vou citar aqui o nome do deputado, né? Uhum. Ele criou um projeto de lei que ele procura desregulamentar mais de 100 profissões. Não foi só a engenharia, né? Então, foram mais de 100 profissões, incluindo áreas importantes, né? Elencando aqui fisioterapia, psicologia, engenharias, né? Que são áreas importantes no nosso setor de desenvolvimento econômico. E o que ele propôs? Desregulamentar essas profissões para não exigir que fosse mais exigido o diploma. Então, com certeza o CREA se posicionou, o Conselho Federal da Engenharia também se posicionou em relação a isso, porque nós somos totalmente contra, né? Porque se nós somos a base para o desenvolvimento, muito o que há de construções na área civil, a área ambiental, que é uma área bem abrangente. Sim. Então, se nós não oferecermos segurança para as pessoas, então como que a gente vai desregulamentar esses profissionais, né? Então, eu acredito que não é um projeto de lei que vai ser aprovado. Por quê? Ele colocou no final da sua legislatura e tem um rito dentro do Congresso Nacional para serem impostos os projetos. Então, já foi completamente, eu acho que acredito que vai ser arquivado esse projeto. Agora, só o fato dele propor, sugerir algo assim... Criou uma polêmica. Né? Mas é que é um absurdo. Tu imagina o seguinte... Eu cruzo num viaduto porque eu tenho a segurança que engenheiros habilitado, estudou, acompanhou a obra, viu como funcionou o negócio, estudou para aquilo ali e por isso eu me sinto seguro. Agora imagina se o tiozinho, meu vizinho lá, resolve fazer o mesmo viaduto, de acordo com a experiência dele, os cálculos dele, eu já fico mais inseguro. Então realmente cria um certo nível de insegurança. Com certeza, né? E a questão, o que nos dá segurança para o prestador de serviço, para uma prefeitura, para uma obra, é um documento oficial que nós, engenheiros, né, emitimos, que é a chamada anotação de responsabilidade técnica. Esse é a principal dificuldade hoje nas obras, é exatamente isso? Ou você acha que é o maior problema ou tem algo que seja maior que isso, de dificuldade? Eu acredito que seja muitas irregularidades acontecem pela falta da emissão desse documento. Dá um exemplo para a gente ter uma ideia, Fernando, só para o nosso ouvinte que estiver em casa compreender isso. Um exemplo, por exemplo, eu estou fazendo lá uma obra de engenharia na minha casa. Certo, vou fazer uma garagem. Vou levantar uma parede, um puxadinho, digamos assim. Tá. O que acontece? Um acidente posterior a isso. Mas se aquele acidente poderia ser evitado, se eu tivesse um profissional habilitado, um engenheiro civil, né, ou dependendo do projeto, um engenheiro eletricista, que emitiu essa anotação de responsabilidade técnica. O que é isso? Para os ouvintes que estão nos ouvindo, é um documento que ele configura a responsabilidade do profissional. Quem fez essa obra? Foi a Fernanda de Tal que fez. Fulano de Tal, engenheiro responsável pela obra. Então já é um caminho da responsabilização. Certo. Para o ouvinte entender melhor, né? E também para a segurança que isso teve um profissional acompanhando. Teve um profissional registrado no CREA, né, que se formou para isso e emitiu essa anotação de responsabilidade técnica. Agora, quanto menor a cidade, eu acredito que as dificuldades devem ser menores, né? Porque ou existe somente não é que seja assim, uma cultura de achar assim, não, mas nas grandes cidades, então imagina, dentro de uma favela que levantam do jeito que querem, da forma que querem. Numa cidade menor, a situação seria um pouco mais tranquila ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Independente, eu acho que do tamanho da cidade, as regularidades são as mesmas, né? Eu até trouxe os dados aqui de Cruz Alta, né? Gostaria de ficar sabendo desses dados aí. Os dados de fiscalização de Cruz Alta. A gente está conversando hoje aqui no Ponto Crítico com a engenheira florestal Fernanda dos Santos Antunes. Ela é inspetora-chefe do CREA Cruz Alta.
Vai trazer os números aqui, então, da fiscalização em Cruz Alta nos últimos tempos aí, para a gente ter uma ideia. 2022, especificamente. Tá bom. Vamos conferir, então, como é que foi aí a fiscalização. Apesar que não é só esse trabalho que o CREA faz. A Fernanda com certeza. Fala assim em nome de inspetor. Ó, a inspetora do CREA tá aí, já treme as bases, tá. pessoal. Então, vamos lá, então, os dados. Em Cruz Alta, então, os números de 2022 que foram levantados. Tá. Nós tivemos 168 empreendimentos fiscalizados. 49 regularizações. O que são regularizações? É aquela obra ou algum setor que tinha o empreendimento e não tinha um profissional com ART. Um engenheiro, técnico. Um responsável técnico, uma ART. Ou muitas vezes um visto do CREA, que acontece, por exemplo, eu contrato uma empresa de Santa Catarina para trabalhar aqui em Cruz Alta, certo. Mas ela precisa ter o visto do CREA do Rio Grande do Sul, tem que ter um engenheiro ali. Sim. 19 profissionais contratados por força da fiscalização. Ou seja, a partir do momento que nós atuamos fiscalizando uma obra, fiscalizando outros setores, por exemplo, o setor do agro, que há necessidade de contratar um engenheiro agrônomo, nós estamos abrindo portas para os profissionais que estão legalmente habilitados. Certo. E essa é a função, né? Então, esses 19 foram aquelas situações em que estava acontecendo o evento, né? Que pode ser tanto no agro, ou pode ser na engenharia civil, e aí foi necessário, não, olha, precisa ter um profissional aqui e habilitado. Tal. Habilitado. O que acontece hoje? Existe muita situação de profissionais não habilitados? Acontece mais na área da agronomia ou mais na área civil, enfim? Ou é mais ou menos parecido? Acho que é mais ou menos assim, não tem uma disparidade assim entre ambos. Mas, e a questão que tu me perguntaste se é uma região metropolitana para o ser interior, não. São dados assim que não diferem da metrópole para o interior. Deixa eu te perguntar assim, até pela questão de ser um leigo. Por exemplo, na engenharia civil é óbvio, né? Vai fazer um puxado lá na casa, lá vai fazer uma garagem nova, com um quiosque, ou vai subir 2 andares a casa, enfim. É necessário, óbvio, um engenheiro. Eu acho isso, né? Mas aí, por exemplo, na questão da parte agro, o que precisa necessariamente do engenheiro agrônomo? A instalação de um suporte de pivô, enfim. Me dá um exemplo. No setor do agro, por exemplo, nós temos acontecendo aqui na região, que é muito forte, a construção de graneleiros, né? São os depósitos de grãos. O que acontece é que muitos desses depósitos não estão tendo responsabilidade técnica, por exemplo, do engenheiro mecânico, né, que fez o projeto, enfim, do graneleiro, e muitas vezes a consultoria do engenheiro agrônomo, né? E isso está acontecendo bastante nesse setor. E o CREA tem profissionais o suficiente para poder fazer essa fiscalização? Porque a gente sabe que órgãos federais, às vezes, eles têm um déficit em termos de pessoal para poder fazer essa fiscalização. O que nós fazemos aqui, está previsto agora um concurso público para o ano de 2023, né? E o que nós fazemos são os aportes. Quando há uma deficiência do certo número de fiscais, né, a gente faz os chamados aportes. E também, que é o chamado PIF, também, que é o Plano Integrado de Fiscalização, que são fiscalizações assim voltadas a uma determinada área que nós planejamos para ocorrer. Ah, ok. Para suprir demandas, né? Sim, porque a demanda é muito grande, né? Exatamente. Eu imagino, como abrange todas as engenharias, né? Então acaba tendo aí, obviamente, uma demanda muito grande. Agora, Fernanda, deixa eu te fazer algumas perguntas assim bem pessoais e particulares minhas. Obras... A gente sabe que antigamente o tiozinho fazia o puxadinho, né? E ficava todo mundo olhando assim, mas será que aguenta, né? Será que não vai cair? Será que não vai cair? Essa era a grande preocupação. Mas eu fico preocupado também com algumas coisas que tem do governo. Por exemplo, eu sei que deve ter um regime regular pelo DENIT ou a NTT ou o DAER em relação às pontes. Eu acho que tem muitas pontes que são antigas. Eu vou te dar um exemplo aqui, só para que você me dê uma consideração técnica, não avaliando o fato, mas dizendo por que acontece isso. Eu vi uma ponte no interior do município, não vou dizer nem qual foi o município, onde dizia muito específico na placa, ponte tal, capacidade tantas toneladas. Aí eu passei, olhei assim, eu acho que até olhando acho que assim... aguenta. Acho que aguenta. Olhei assim, acho que aguenta.
Aí eu vi uma carreta vindo completamente carregada. Tanto é que eu passei, dei espaço para ela cruzar, e aí eu vi que chegava a afundar a roda no piso de tão carregada que ela estava. E eu pensei assim, não, essa carreta não tem as 20 toneladas, tem muito mais. Não te causa, às vezes, preocupação, às vezes, de algumas... eu acho que aí é passar meio que no farol vermelho dos brasileiros em relação a algumas questões técnicas de obras? Com certeza, mas só para esclarecer que o CREA não é ligado ao governo federal, é só uma entidade, claro, né? Sim, eu sei disso. Então, é uma questão assim que nós vemos acidentes acontecendo. Eu acho que o mais recente que aconteceu, eu lembro dessa tragédia, acho que foi em Santa Maria. Aquela ponte que caiu ali. Do Rio Jacuí, em Agudo, entre Agudo e Dona Francisca. Foi uma coisa que me marcou. Acho que inclusive eu ainda estava em Santa Maria, então foi uma coisa que me marcou. Mas o que existe, assim, dando minha opinião pessoal, é uma falta, a partir do momento que você faz um empreendimento, como diz uma ponte, há necessidade, logicamente, do responsável técnico, teve um engenheiro ali, mas o que falta, minha opinião? Fiscalização. Porque se nós tivermos, desde a questão do material que é empregado ali, naquele empreendimento, né, que muitas vezes o material não é de boa qualidade, então cabe um conjunto de pessoas ligadas àquela obra. É a fiscalização do material que foi empregado ali, é o profissional que está atuando ali e o órgão público, se for obra pública. Sim. Então, são coisas que uma coisa leva a outra. E também, o que não há e que não acontece no nosso país aqui são esse olhar direcionado. Só quando acontece uma tragédia... A manutenção preventiva é quase zero, né? Uma manutenção preventiva já nos pouparia de vários problemas. É verdade. Até você sabe que aqui em Cruz Alta nós tivemos por muito tempo a polêmica do viaduto da Lomba, né? Sim. Ficou por muito tempo interditado, com medo que ele fosse ter problemas nas suas cabeceiras das pontes. Até, se não me engano, chamaram um engenheiro para fazer uma vistoria. Isso, sim. Porque passa o trem, aí tem a trepidação. Bem, aí aqueles cálculos que só vocês sabem fazer que a gente não sabe, entendeu? Mas que é isso que nos dá segurança. Exatamente. E por isso a necessidade, então, de termos um CREA forte, espalhado por esse estado inteiro, já que são 44 inspetorias. Mas o CREA tem uma novidade, que até eu quero mencionar para vocês, que nós estamos instituindo um programa novo, que é o CREA Júnior, no Rio Grande do Sul, para profissionais, jovens profissionais que estejam na graduação. Qual que é o objetivo do CREA Júnior? O CREA Júnior, ele tem o objetivo de formar novas lideranças, né? Para o nosso futuro conselho. Então, se você quiser, jovem ali, aluno da graduação, da agronomia, da engenharia civil, fazer parte desse time, quer um conselho, faça parte do CREA Júnior RS. É uma oportunidade. Às vezes eu fico sempre pensando aqui nos nossos bate-papos, para o nosso ouvinte ter uma ideia da importância da fiscalização, do acompanhamento do CREA. Por exemplo, assim, tem uma grande festa que vai acontecer agora, no mês de março, em Não Me Toque, que é a Expo Direto. Então, por exemplo, toda a fiscalização daquilo que é montado ali passa a ser do CREA, né? Exatamente. Inclusive, quando aconteceu a Fenatrigo, né, foi montada uma operação para fiscalizar. O que é fiscalizado, né? Então, nós temos ali as anotações de responsabilidade técnica de todos os estandes, os equipamentos que envolvem tecnologia, inovação, se estão de acordo com as normas. Então, com certeza, na Expo Direto, em outras feiras também acontece essa fiscalização. Planeta Atlântida esse final de semana, sim, né? O Planeta Atlântida, o Paleta Atlântida também foi fiscalizado. Teve no Paleta Atlântida. O Paleta, que é o maior evento, agora acho que entrou por Guinness Book. Foi muito grande. Porque às vezes as pessoas acham que não, né? Que não tem, não. Vão ali e montam os estandes. Vão ali e montam os estandes. Nós temos as campanhas, inclusive, de fiscalização nos parques ecológicos, os bang jumps aí. Parques... Eu sempre fico com medo das cordas. Enquanto não emagrecer, não adianta, né? Porque há engenharia em tudo, desde parques, engenharia em tudo que a gente for pensar, propriamente dito, nesse estúdio, com certeza que há uma engenharia acústica, né? Nessa cadeira que eu estou sentada, com certeza houve um projeto, alguma engenharia. Então, se tudo que nós pensarmos hoje, nós tivermos um olhar, vai ter um olhar do engenheiro. E especificamente na tua área, que é a engenharia florestal, que o meio ambiente hoje está em voga no mundo inteiro. Você acha que o Brasil está avançando? A gente vai melhorar nos próximos anos? A pressão dos países internacionais sobre a nossa política de cuidado do meio ambiente, ela é correta? Nós realmente estamos errando? Enfim, qual é a tua visão, assim, como engenheira florestal?
Como engenheira florestal, eu acredito que nós temos que ter um olhar mais sustentável, né? Porque algum dia os recursos naturais vão acabar. Uhum. Então, nós temos que ter essa preocupação, temos que ter o desenvolvimento igual econômico, mas temos que ter essa preocupação com a sustentabilidade dos recursos. E eu acho que o nosso país, ele está mudando para essa questão de ter esse olhar mais sensível, né? No entanto que a ajuda cooperacional dos outros países está olhando para o Brasil com outros olhos, com mais responsabilidade ambiental. Que eu acho que isso é uma preocupação maior agora, né? É verdade que hoje o fato da gente, claro que aqui é uma brincadeira, né? O fato da gente ter pouca chuva é porque a gente está plantando pouca árvore. Sabe que o pessoal fala isso, né? Não, mas tá plantando pouca árvore. É a polêmica do eucalipto. Não, isso aí é mito. É mito. É mito. O eucalipto não toma tanta água assim. Não toma, no entanto que, tipo, nós temos várias... na região ali de Guaíba, né? Uhum. Existem vários plantios ali para celulose e, no entanto, tá tudo funcionando extremamente bem. Não, e ali o delta do Guaíba cheio d'água, né? Vindo de rio de tudo que é lado. Exatamente. Então, esse é um mito que se criou, polêmicas, né? Em relação ao plantio do pinus, do eucalipto, que vai formar os desertos. É a mesma coisa da araucária, né? Se a araucária é macho, fica só ela ali, as outras morrem, né? Sim, exatamente. Tudo é uma questão, assim, de manejo florestal. Se você maneja muito bem uma área, você vai surtir bons frutos. Uhum. Agora, se você não dá um manejo adequado, com certeza essa área não irá ter bons frutos. E sem dúvida nenhuma mexe também em todo o ecossistema, né? Com certeza. Se era uma região que tinha muita árvore e aí passa a não ter, a gente tem que se questionar, né? Com certeza, mas tudo é manejo. Tudo tem um manejo, tem né? Um manejo. E por isso que tem que ter um engenheiro para saber e dizer como tem que ser o manejo correto. Para ter responsabilidade técnica para isso. Que legal, que bacana. Fernanda, o nosso tempo está terminando. Eu não sei se você gostaria de complementar alguma coisa na nossa conversa hoje que seria importante passar. E eu quero desejar, antes de tudo, sucesso aí na tua inspetoria. Às vezes a questão da palavra inspetora-chefe, às vezes assusta. É só um cargo, né? É só um cargo, né? Mas, querendo ou não, você engenheira também é uma colega de profissão de todos aqueles que tu vai estar ali fiscalizando e tal. Não, eu gostaria de agradecer, então, ao convite, né? E aos ouvintes, que eu não sei se tem alguns profissionais na escuta, dizer que a nossa inspetoria ela está de portas abertas, que a casa do profissional é a Inspetoria de Cruz Alta. Compareçam por lá. Se tiverem dúvidas, convidamos os órgãos públicos, Câmara de Vereadores, a presidente da Câmara de Vereadores, para comparecer, se quiser dialogar, né, tirar dúvidas, né? E agora tem uma obra lá, né? Sim, tem uma obra. Tem algumas polêmicas na obra também, né, Fernanda? Exatamente. Acho que nós teríamos que marcar uma outra entrevista para falar sobre isso. Só para falar disso. Então, nós estamos de braços abertos para um bate-papo, então... Aqueles que leigos e não leigos, profissionais, órgãos públicos, para visitar a nossa Inspetoria de Cruz Alta. Que bom, foi muito bom conversar contigo, tá bom? Igualmente. Um abraço.